dia 16 de maio, Júpiter ingressa em Touro, beneficiando os temas da materialidade, o sustento, a sobrevivência. E vamos ver como a gente pode aproveitar mais esse trânsito astrológico. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E Júpiter representa a fé, a filosofia, a religião, né? Estudos elevados, estudos de níveis superiores, o estrangeiro, a cultura, culturas estrangeiras, o benéfico, né? Por onde ele passa, ele expande para o bem ou para o mal. É a grande estrela da sorte da astrologia. Por onde ele passa, a gente tem a oportunidade de vivenciar expansões, crescimentos, favorecendo vários temas. Em Touro, ele vai lidar muito com o senso de materialidade, daquilo que é objetivo, daquilo que é prático, daquilo que a gente precisa para sobreviver, sustento, dinheiro, tudo isso vai ser muito expandido, muito beneficiado pelo Júpiter. Lembrando sempre que é uma questão da gente lidar com as vulnerabilidades que tem na área para poder ter a expansão positiva. Esse aspecto de Júpiter, que todo mundo fala que é expansor, que é benéfico e tudo mais, é bom lembrar que a gente herda o nome da tradição romana, mas o Júpiter é o Zeus, né, para os gregos. É aquele que reinava no Olimpo, que tomava todas as decisões, mas é sempre benevolente. Ele dava tudo aquilo que as pessoas queriam. Aí que entra a grande questão. Porque às vezes, como ele atuava como um juiz, e por isso muitas vezes ele representa essa questão dos juízes, da legislação, né, das leis, não da questão marcial, né, da polícia em si, mas das leis, do legislativo. Como ele tomava as decisões, muitas vezes ele tinha que arbitrar em casos onde os interesses eram conflitantes. E pelo fato de não ter como agradar todo mundo, né, isso está aí desde a Grécia Antiga, ele precisava tomar uma decisão que beneficiasse mais um dos lados ou que fosse ali um meio termo entre as vontades. Então por isso que a gente fala que ele expande para o bem e também para o mal, porque às vezes uma das partes não ia sair satisfeita com a decisão de Júpiter, que quer ser, como eu falei, né, benéfico, ele quer favorecer todo mundo, mas muitas vezes não tem condição para isso. Então daí que vem esse aspecto que a gente precisa prestar atenção das vulnerabilidades, porque ele expande a grande estrela, como eu gosto de chamar, mas vai ser para o lado positivo ou para o lado negativo, e depende muito do nível de consciência que a gente tem para trabalhar com Júpiter. E um aspecto que vai ser muito importante para a gente atuar nesse sentido, não só continuar acreditando, né, principalmente naquilo que a gente está fazendo, ter uma crença em si, sentir a fé internamente, não só de maneira externa, mas continuar movimentando, acreditando naquilo que a gente está fazendo com uma persistência taurina. A gente vai ter que insistir. Muitas vezes o touro, ele, como tem esse aspecto da resiliência, da persistência, a gente precisa insistir até que ele pegue no tranco. Então, a princípio, parece que não está acontecendo nada, que as coisas não estão fluindo aí como a gente queria, mas a gente precisa continuar forçando, continuar colocando ali, principalmente a fé, porque a gente está falando do Júpiter, então a crença para que isso aconteça, para que as coisas floresçam, para que os caminhos se abram, é indispensável quando está falando de Júpiter. Mas ainda assim a gente vai ter que trabalhar ainda mais, ser até insistente e teimoso, né? Trazer o touro mesmo para fazer esses temas funcionarem pelo próximo ano, né? Porque ele fica em Touro até 25 de maio de 2024. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais a gente precisa considerar para trabalhar legal aí com esse Júpiter
E prestem bem atenção porque tem muita coisa que a gente pode aproveitar. É um momento de muita energia, de muita oportunidade para a gente. Fala do momento em que Júpiter vai ingressar em Touro no dia 16 de maio às 14h19 do horário de Brasília. Tá aqui o Júpiter a 0 graus de Touro, né? Concluindo sua passagem por Áries, que teve o ano novo astrológico, iniciando um novo ciclo, e agora continua seguindo pelos signos do zodíaco, né? Pelos outros 11 signos para, né, desenvolver tudo aquilo que foi iniciado. A gente precisa ter em mente que o que ele começou enquanto esteve em Áries agora começa a desenvolver. É assim que a gente tem que pensar. De cara, ele já vai ingressar em Touro fazendo uma quadratura com Plutão. E aí a coisa fica séria, porque o Plutão está retrógrado, né? Já falei aqui no canal sobre a retrogradação de Plutão, que vai até o dia 10 de outubro. Mas no momento do ingresso de Júpiter, ele ainda está ali a 0 graus de Aquário, então forma uma quadratura exata. E a gente precisa pensar, né, dentro de tudo aquilo que veio desenvolvendo, como eu falei, desde o momento que ele ingressou em Áries, lá no dia 20 de dezembro, agora a gente precisa fazer uma espécie de purga, de purificação. Porque o Plutão vai revelar um monte de coisas sobre esse Júpiter, sobre os temas de Júpiter, mas também sobre como a gente lida com essa questão do benéfico aí que todo mundo fala, né? Todo mundo coloca o Júpiter como sendo planeta mais milagroso, né? Extremamente benéfico, que favorece tudo, que realiza todas as vontades, realiza todos os desejos. E aí, nesse ingresso com Plutão, no seu primeiro momento no signo de Touro, ele vai ser confrontado com coisas ocultas. Plutão vai fazer esse trabalho de trazer o que está oculto muitas vezes, trazer à tona, para a gente enxergar. Então, como que a gente está lidando com a nossa fé? Tudo isso vai ser trabalhado. A gente está acreditando naquilo que foi iniciado para que se alcance, de fato, o benéfico do Júpiter, ou a gente está colhendo aí o benefício ao contrário, né? Trazendo a má sorte em vez da boa sorte. Ele vai considerar tudo isso. E a partir dali a gente precisa fazer essa limpeza, né? De jogar fora, pegar esses temas de Júpiter, que é principalmente a nossa crença interior, e fazer uma depuração ali. Né? Pegar isso muitas vezes que não está funcionando bem, jogar fora, transformar, né? Transmutar em algo positivo. Então, se eu estou acreditando em coisas que muitas vezes não estão me ajudando, é o momento que eu posso transformar isso em algo positivo. Vem uma carga muito forte do Plutão, né? Que tende sempre a destruir tudo aquilo que toca. Então, muitas vezes essa crença, se não estiver bem estruturada, ela vai ser quebrada para que a gente enxergue lá dentro como a coisa é na essência. E a partir dali faz a transformação. Então quer dizer o quê? Que a gente vai ser obrigado a se confrontar, porque é uma quadratura crescente, né? Não tem como fugir. É o incômodo necessário para que a gente enxergue esses temas e a partir dali a gente melhore, a gente ressurja, né? Use essa crença interior que deveria estar dentro de nós e não em coisas externas para nos movimentar, para fazer arder o nosso desejo, a nossa vontade. Isso é muito, muito importante, porque, como eu falei, no primeiro momento que ele ingressa, ele já tem a quadratura. Na verdade, a quadratura já estava sendo desenhada antes, né? Uns dias antes, 2, 3 dias antes. E agora, quando ele ingressa, ou seja, para trazer todo o potencial de Júpiter em Touro que eu falei lá no início, é preciso fazer essa limpeza, é preciso fazer essa purga. E isso não é fácil de fazer. Sempre que eu falo de Plutão aqui no canal, é algo difícil de fazer porque lida com essas questões que são muitas vezes trazem dores à tona. Como eu estou falando aqui, a questão da crença que vai ser trabalhada de uma forma, vai ser destruída de uma forma profunda para que a gente enxergue e para que a gente renasça,
né, no sentido de acreditar, no sentido da fé, no sentido da legislação, da filosofia, de todos esses temas de Júpiter que são necessários para que a gente tenha, de fato, a expansão. Então, em Touro, ele vai trazer muita coisa positiva, a gente vai poder falar sobre beneficiar trabalho, beneficiar temas da materialidade, né, de uma forma em geral. Então, a questão da sobrevivência, do sustento, da estabilidade, da gente alcançar aquilo que o signo de Touro tanto quer, que é o garantir, né, os recursos necessários e ir até além, né, porque o Júpiter é o expansor, o Touro considerado muitas vezes avarento porque quer acumular para se sentir seguro, o Júpiter vai passar ali e ainda vai potencializar isso ainda mais. Só que para isso é preciso ter feito a limpeza. Aí um outro aspecto que ele vai fazer é com o nodo, né, o nodo norte e oposição ao nodo sul. Então a gente tem que lembrar também que ele vai mexer com essa questão que eu coloquei de uma forma mais simplificada, que é a de limpeza de energia e entrada de energia. Então entra a energia que precisa ser limpada pelo nodo sul e a saída dessa energia pelo nodo norte. Então aquilo que a gente tem de facilidade e aqui aquilo que precisa ser desenvolvido para fazer essas purificações, para sair mais leve, para a gente lidar mais leve com o quê? Com os temas da materialidade, com a realidade em si, que é o que não está sendo fácil. E o Júpiter vai passar em Touro depois de toda aquela série de eclipses que mexeu muito com as questões do mundo material, do mundo denso. E também depois de todas as rupturas que Urano causou, né, a princípio nesses graus iniciais, mas ele vai progredir, a gente vai ver também uma conjunção de Júpiter e Urano, então vai ser um outro momento muito importante, a gente vai falar mais para frente aqui no canal. Também Algol, né, Algol também será tocada por Júpiter, então, né, a gente tem que prestar atenção no que vai ser essa expansão de Algol. No sentido mais positivo, essa suavização, esse benéfico que o Júpiter vai trazer para um tema que está sendo muito pesadamente trabalhado por eclipses e pela passagem de Urano, que é os temas da materialidade. Aí, dinheiro, né? Porque como a gente sobrevive nesse mundo, é trabalho e dinheiro, são as duas principais formas. Mas tem outras coisas envolvidas também, né? A questão da alimentação, a questão da natureza. Então aqui pode expandir positivamente ou pode expandir negativamente. Áreas que estão sendo desmatadas tendem a ampliar, infelizmente, esse desmatamento se a gente não fizer nada, se a gente não se posicionar contra, se a gente não tomar uma atitude. O mapa do Brasil também vai ser mexido por essa passagem do Júpiter ali no Saturno, que eu já mostrei em outro vídeo aqui, né, que o Brasil tem Saturno a 9 graus de Touro na casa 3. Então a questão cultural, a questão dessa onda conservadora, tudo isso é o momento que a gente pode usar esse Júpiter positivamente e fazer o quê? Uma melhoria de todas essas áreas, mas a gente precisa estar atuando aí com bastante insistência taurina, né, da persistência ali do Touro de não arredar pé daquilo que é importante, acreditando naquilo que a gente está fazendo. Então é assim que a gente vai trabalhar com Júpiter em Touro até 25 de maio de 2024, quando ele vai ingressar em Gêmeos. Então a gente tem mais de um ano para trabalhar. E ele vai retrogradar, mas não sai do signo de Touro. Então a retrogradação vai acontecer dentro do próprio signo, o que vai trazer ainda mais chance da gente trabalhar com tudo isso que eu estou falando. Então é aproveitar todas essas oportunidades com consciência e principalmente trabalhando a fé interior, a crença interior. O Júpiter tem que queimar dentro da gente. A gente tem que ter uma crença inabalável, né, por conta do Touro agora, porque é assim que a gente vai movimentar nossos objetivos e vai possibilitar até melhorias nas áreas financeiras. Esse vai ser um trânsito muito bom, muito importante, desde que a gente saiba
trabalhar todas as questões e principalmente as vulnerabilidades que a gente tem em Touro e Escorpião, porque lembrar que o signo de Escorpião também está sendo mexido na oposição. Um outro aspecto que ele vai fazer é com o Mercúrio. Então vai estar muito favorável, né? Uma mente que vai estar assim expandida para a fala, para os pensamentos, para ter ideias, para comércio, trocas, encontrar soluções, positiva ou negativamente. Então, se a gente aproveitou o retrógrado de Mercúrio para fazer toda essa limpeza, a mudança do pensamento que era necessário, que eu falei no vídeo, e a gente fez esse trabalho, tá legal. Agora vem o Júpiter e faz o quê? Expande o positivo. Olha isso. Então, é um momento que a gente pode usar toda a nossa capacidade mental para melhorar todo um monte de áreas da nossa vida, não só a financeira, mas a parte comercial do Mercúrio ali de trocas, né? A parte de estudos, a comunicação pode estar expandindo isso para trazer novas oportunidades de diversas formas. Então tem muita coisa que pode ser trabalhada, muita coisa que a gente pode fazer. E se a gente olhar, a regente de Touro é a Vênus, que está aqui a 9 graus de Câncer, e ela faz um sextil com Mercúrio, né? Ela não faz um sextil com Júpiter ainda, né? Não faz um aspecto com Júpiter, mas faz com Mercúrio, que por sua vez está fazendo com Júpiter. Então, a regente de Touro, que está lá em Câncer, que foi um outro movimento que eu falei para vocês, está fazendo um aspecto com Mercúrio, que vai estar beneficiado pela grande estrela da sorte. Então ele tem uma conjunção com o Júpiter e um sextil com a pequena estrela que é a Vênus, regente de Touro. Então tá vendo como que há um potencial enorme aqui. Eu não sei se eu estou conseguindo ser muito claro nesse sentido. Estou aqui expandindo, né, falando de Júpiter e falando, mas porque tem um potencial muito grande de benefício que a gente pode aproveitar nesse período. É único isso aqui, tá? Não vai se repetir ano que vem porque ele muda de signo. Então a gente tem que aproveitar agora, tem que trabalhar agora, fazendo esses pontos, trabalhando esses pontos mais difíceis, que é com o Plutão, e também as vulnerabilidades, e a partir daí a gente faz a expansão. E um outro ponto é a quadratura que ele está formando com Marte. Quando Marte ingressar em Leão no dia 20 de maio, essa quadratura vai ficar exata. Então a gente tem que pegar também esse impulso aqui do Júpiter para expandir as ações, expandir a força guerreira interior para a gente buscar a realização. O Marte finalmente saindo de Câncer, então a debilidade dele acaba, ele cai no signo de Leão, que é um signo de fogo, que traz muita garra, traz muita coragem, muita força para ele impulsionar ainda mais os seus temas, principalmente porque ele vai fazer essa quadratura crescente com Júpiter, trazendo todo o potencial de expansão que eu vou falar mais para frente. Então, é esse impulso também que a gente tem que utilizar. E quando Marte e Júpiter se encontram, o cuidado que a gente tem que ter é que vai ficar impulsivo demais, sai fazendo coisas, sai tomando atitudes que muitas vezes não traz os resultados esperados. Para fechar tudo isso, o ascendente caindo a 0 graus de Libra, então a gente tem que pensar na diplomacia, na harmonia, nos relacionamentos em geral, quem são as parcerias, os acordos com que eu posso contar. Lembrando que Libra é regido por Vênus, que já está ali envolvida. Então a gente está falando dos dois signos que a Vênus rege, Touro, que é onde Júpiter ingressou, e o ascendente caindo em Libra. Então a importância da gente ter uma estética, né, para trabalhar com beleza, né, com coisas que saltam os olhos, incorporar isso, porque isso vai ser também trabalhado no Touro. O Touro é muito sensorial, então Júpiter vai fazer esse trabalho também, e o ascendente também mostra isso, né, com o Libra ali, pedindo que a gente olhe também por esse senso de beleza, essa estética, que muitas vezes é a moda, moda não só na forma de vestir, mas aquilo que a gente incorpora, né? Então,
se portar de uma forma mais harmônica, mais diplomática, buscando resolver os conflitos, socializando ali com aqueles, principalmente aqueles que podem favorecer esse Júpiter em Touro, né? Então, se a gente está falando de expansão, quem são as pessoas com que a gente pode contar para fazer essa expansão? E lá no meio do céu, a bússola desse período todo, né? O destino, Câncer. Câncer, né, que precisa ser mostrado na vida pública a capacidade de proteção, de acolhimento, de nutrição, uma sensibilidade, uma empatia, um toque emocional, porque o Touro é um signo de terra, é muito prático, muito objetivo, como eu falei lá no início, então isso vai impactar o Júpiter, ele precisa de um pouco dessa sensibilidade para conseguir fazer ali a abertura, né, a expansão necessária. Além de, mais uma vez, né, olhar com quem são as pessoas com quem você vai trazer para dentro do seu abraço, aqueles com quem você pode contar, ou aqueles a quem você pode também beneficiar com a sua presença, porque aqui muitas vezes eu falo, quem são as pessoas com quem você pode contar, né? Sempre essa coisa mais interesseira de fora para dentro, porque eu foco muito no interior, mas aqui também a gente tem que pensar que o Júpiter se beneficia muito a partir do momento que a gente doa também da gente para os outros, mas para isso a gente precisa olhar muito bem a quem faz, não é sair fazendo a qualquer pessoa aí que pode muitas vezes só tomar para si e acaba prejudicando o fluxo, né? O legal é quando a gente faz e as pessoas pegam isso e replicam, né? Expandem, crescem, aumentam. Então ali a energia que muitas vezes foi para a pessoa, ela expandiu aquilo, então vai crescendo, né, um potencial de beneficiar o mundo todo, né, irradiando isso de dentro para fora e também recebendo de fora para dentro. Então é uma das mensagens que eu vejo aqui e principalmente beneficiando os projetos, os empreendimentos, né, preservando eles, nutrindo ali com a crença, mas também com as atitudes, porque tem ali o Marte envolvido, para que faça toda essa expansão. Bom, então é tudo isso que eu vejo nessa mandala, um momento muito forte aí dos movimentos, das previsões para 2023, um momento que a gente pode aproveitar muito, tendo em vista os próximos anos, né? Então, se 2023 a gente já está atuando, como eu falei no vídeo do Ano Novo Astrológico, agora é o momento que isso pode ser potencializado favoravelmente para a gente conseguir expansão, crescimento, beneficiar tudo aquilo que a gente está precisando para passar, né, de uma forma mais tranquila aí por 24, 25 e 26, que são os anos de desafio que eu já falei aqui um pouquinho para vocês no canal. Então é isso, desejo tudo de bom, vamos aproveitar e que seja realmente útil aí esse vídeo para vocês. Então vocês viram lá os aspectos, né, com Plutão vai ser ainda mais intenso porque é a primeira quadratura desde a conjunção lá em 2020, né, um ciclo que foi iniciado quando Júpiter estava passando em Capricórnio, então vai trazer ali o desenvolvimento das energias que começaram em 2020. E 2020 é um ano que ficou marcado por uma série de coisas que eu não vou mencionar aqui para o YouTube não achar ruim, mas a gente sabe muito bem o que aconteceu e o que pode ser o desdobramento a partir de agora. Além disso, Mercúrio, Marte, todas essas energias que a gente precisa aproveitar, mas para isso a gente tem que ter o cuidado ali, né, de zelar por onde o Júpiter estiver passando, como eu vou falar. Para quem tem Júpiter em Touro, vai ser o momento em que o planeta vai retornar na posição original. E quando isso acontece, é um momento de muita força energética. Então dá uma olhada se você tem o Júpiter em Touro, que você vai vivenciar esse retorno. Acontece a cada 12 anos, então é um momento de muita intensidade, né? Traz muita coisa, é expansão e crescimento para o bem e para o mal, lembrando sempre. Então não adianta falar, então vai ser o ano que eu vou ficar aí rica, super favorecido, não sei o quê. Não é bem assim, mas ele costuma trazer um potencial benéfico, sim,
que vale muito a pena e pode ser muito aproveitado. Então dá uma olhada se o Júpiter está em Touro, porque vai ser o momento do retorno. Então, para a gente entender esse benéfico, o que a gente precisa fazer? Bom, o primeiro passo é saber qual casa está no signo de Touro e também qual casa está em Escorpião, porque é sempre o polo, né? Então o Júpiter passando em Touro vai mexer também com o signo de Escorpião. Aquele jogo de segurança e transformação, ganhos e perdas. Então essa é a polaridade aí principal que vai ser tocada, principalmente para quem tem planetas pessoais nesses signos, ou seja, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, ascendente e meio do céu. Esses pontos vão ser muito influenciados por essa passagem de Júpiter, então vale a pena dar uma olhadinha. Além disso, a gente precisa ver qual a casa que está nesses signos, né? A mandala inteira vai ser trabalhada com mais intensidade, com menos intensidade, mas isso a gente teria que ver em consulta para falar com mais certeza quais serão os impactos. Mas ficam de fora aí a princípio. O pessoal tem planetas em Áries, que é por onde o Júpiter acabou de passar, e também o pessoal de Gêmeos, que é onde ele vai entrar ano que vem. Todo o resto da mandala vai ser mexido. Todos os outros signos vão sentir em menor ou maior grau a passagem de Júpiter. Então a casa que tiver ali no signo de Touro e Escorpião, principalmente, vão simbolizar as áreas da vida onde vão estar principalmente beneficiadas e onde a gente tem que ter uma atenção maior para cuidar das vulnerabilidades. Ai, Cláudio, mas você está falando assim, eu não conheço meu mapa, eu não sei direito. Então tem que pensar o seguinte: qual área da vida você está sentindo uma certa dificuldade? Áreas da vida que podem estar passando por perdas, porque o Sol também está em Touro, né? Então já está trabalhando esse Touro aí. Então já trouxe uma clareza e a partir de agora o Júpiter pode expandir isso. Então o que eu tenho que fazer? É algum problema de saúde, financeiro, relacionamento? Dependendo da área, vai ser impactado por esse Júpiter. Então vamos supor que seja a casa natural de Touro, que é a casa 2, que é a casa que fala do dinheiro. E aí todo mundo começa a prestar atenção, né? O Júpiter passando ali, se a gente está trabalhando legal com a parte do sustento, da sobrevivência, de ganhar o ganha-pão mesmo, né? Legal, o Júpiter muito provavelmente vai trazer uma expansão benéfica disso. Então, aumenta as possibilidades de ganho, lembrando sempre que não é só deixar que o trânsito aconteça, a gente precisa atuar nesse sentido, né? Alinhando as duas coisas. Então, toma consciência que a partir do momento que vê o vídeo, né, analisa ali no mapa para saber se realmente está ali e atitude, principalmente atitude, para que essa energia seja de fato expansora. Porque com Júpiter ele vai expandir, mesmo que a gente faça poucas coisas, ele vai expandir. Mas esse potencial fica ali, né? Algo que poderia ser muito maior, muito mais abundante, abrangente, amplo, mas vem só um troço mirradinho, porque a gente não tomou ali a iniciativa, não tomou as atitudes necessárias para garantir a manifestação positiva e o máximo possível, porque a gente está falando de Júpiter, então tem que ser algo que realmente vai além do nosso horizonte comum, senão pode ser ali só um resultadinho que, tudo bem, se você quiser, se você não quiser fazer também, vai de cada um. Mas a oportunidade está aí, a passagem dele está aí. Então o momento pode melhorar a condição de sustento, né? O trabalho não está tão legal, o momento de procurar um outro trabalho, de encontrar uma outra forma para garantir o seu sustento. No signo de Touro está ali a casa dos relacionamentos. Então, muitas vezes o relacionamento vai ser um momento de muita expansão, né? De coisas muito benéficas, de viver essas relações, sejam elas quais forem. Lembrando que quando eu falo de relações, eu estou falando num sentido mais amplo, mas viver isso de uma maneira mais legal, mais abundante, né? De trazendo ali um convívio que faz bem, que soma de diversas formas, que faz a gente sair muitas vezes da zona de conforto. E aí do outro lado tem o Escorpião, né? Trabalhando o quê? A necessidade de transformar
exatamente essas mesmas áreas. E vocês viram que o Júpiter vai fazer uma quadratura com Plutão, que rege Escorpião. Então a gente precisa prestar atenção também no que está na oposição, né? Se a casa dos relacionamentos está no signo de Touro, quer dizer que o eu, né? O ascendente está muito provavelmente em Escorpião. Então aí é que começa esse jogo, para onde ele vai puxar mais, né? Se ele vai puxar mais para os relacionamentos, se a transformação do eu vai ser suficiente para suprir essa área. Então é mais ou menos isso que a gente precisa pensar e analisar cada um dos casos aí, né, de acordo com os posicionamentos do mapa, para definir qual vai ser o grau de intensidade desse Júpiter. Mas principalmente zelar por aquilo que tiver de vulnerável. Então, se é uma relação que não está indo muito bem, né, ele pode expandir os conflitos, pode expandir os atritos, né, a distância muitas vezes que talvez exista ali, isso vai aumentar. Então é preciso também pensar que essa expansão negativa, mesmo que a gente viva ela, ainda pode ser usada potencialmente, porque ainda é o Júpiter. Então eu enxergo ali a minha vulnerabilidade, eu vou atuar para resolver. No relacionamento eu vou tentar aí fazer, né, uma aproximação, buscar resolver os conflitos de uma maneira mais calma, de uma maneira mais favorável que beneficie isso e resolva a situação. É assim que a gente aproveita o benéfico, né? Eu estou fugindo aqui do exemplo da saúde, mas se tiver o touro ali na casa 6, é a oportunidade que tem de procurar cura, tratamento, de ver ali o que não está indo tão bem no campo da dieta, da saúde, para beneficiar nesse sentido e aproveitar positivamente esse trânsito de Júpiter em Touro. E uma coisa que eu falo muito, né, quando a gente pensa nas relações, nos relacionamentos, eu sempre falo, vamos pensar em quem são as pessoas que podem nos ajudar. E o interessante do Júpiter, como eu falei lá no início, ele é benevolente, ele quer dar, né, distribuir ali as suas benesses para que todo mundo expanda e cresça e aproveite. A gente pode fazer isso também, né? Quais são, em vez de olhar só o nosso lado, de quem são as pessoas que podem nos ajudar, a gente pode olhar para as pessoas que a gente também pode ajudar. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quando clicar para se inscrever, observa se apareceu a palavra inscrito, porque seu YouTube costuma tirar os meus inscritos. Na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Esse mesmo conteúdo está sendo postado na seção comunidades do YouTube, então fica de olho. Para quem quiser saber mais sobre essa questão do Júpiter, como vai vivenciar esse trânsito, os potenciais, as oportunidades que estão ali disponíveis, pode me chamar. Tem um link aqui para o WhatsApp para marcar a consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre e despeje sobre nós as suas benesses e a gente aproveite cada vez mais as oportunidades desse trânsito de Júpiter.